Bom dia, povo de Deus. Hoje eu quero deixar a dica do livro Para Entender a Reforma Protestante, que mais do que reforma, eu diria que foi uma deforma, foi um movimento revolucionário, né, onde rompeu com a unidade. Lutero tinha motivações e tinha razões, talvez para fazê-lo em algumas atitudes, mas não razão. Os santos muitas vezes ao longo da história tiveram razões, mas não usaram essas razões para afrontar a igreja e para quebrar a unidade do corpo de Cristo. São Pio de Pietrelcina fala que, assim como o catolicismo, né, ele tem um fundador sobrenatural, o protestantismo também tem. O nome dele, o fundador do protestantismo, é Lúcifer, segundo São Pio de Pietrelcina. Aqui, São Pio não está se referindo que todos os filhos do protestantismo são filhos da serpente, não. Mas ele vai mostrando que essa inspiração de divisão, ela é diabólica, ela não é de Deus. Então existe muito uma acusação que a igreja estava corrupta, corrompida, tinha perdido a moral, tinha perdido o ensino original do cristianismo, mas a questão é, a Revolução Protestante, ela foi mais uma questão política, e também houve uma crise também nesse tempo, né? Mas ao longo das crises na história da igreja, Deus levantou grandes santos. Por exemplo, no tempo de Lutero havia São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila e tantos outros grandes santos que, sem dúvida, conseguiram dar a sua grande contribuição, sua rica contribuição, mas não romperam com a igreja. Como aquela velha expressão, né? É você jogar a criança e a água suja junto, que você banhou ela. Você tem que jogar água suja, a qual banhou a criança, mas não a criança junto. Então esse rompimento de unidade não tem nenhuma explicação. Ele é ilógico, ele é orgulhoso, é soberbo. Mas hoje, claro, a gente vai buscando a unidade. Mas essa busca de unidade não quer dizer que nós vamos pisar na verdade e deixar de anunciar a palavra de Deus. Claro que não, de forma alguma. Então nós precisamos defender com todo o vigor, claro que com respeito. Aqui não é um proselitismo, mas de fato é um amor à Santa Igreja. Então entender quem era Lutero, né? Então esse livro vai aparecendo um pouco do contexto histórico, antes, durante e o que estava no entorno do período onde houve a questão da Revolução Protestante. Lutero, que muitas vezes era confuso dentro de si, muitas vezes ele se confessava, às vezes por um período se confessava várias vezes ao dia não, durante a semana, né, se confessava todo dia, e mesmo assim continuava se acusando, com medo do inferno, tinha muitos escrúpulos de forma excessiva, muitas vezes era negligente nas suas orações, na chamada liturgia das horas, e depois ele passava dias para recompensar aquilo que ele deixou de rezar, ou seja, um desequilíbrio. Eu, por exemplo, como Shalom, sou chamado a rezar 2 horas por dia, é o mínimo, né? 1 hora de estudo da palavra e 1 hora de oração pessoal. Isso no sentido de uma oração parada, no mínimo é isso, né? 2 horas, né? E imagine se eu passar 10 dias sem rezar. Aí depois eu vou compensar rezando 20 horas seguidas? Não, isso é incoerente. A oração não é bônus, nem ônus nem bônus, né? Então deve ter muito esse entendimento aqui. Então eu convido você a ler esse livro, a adquiri-lo. Você pode adquirir pela editora Canção Nova ou pela própria editora Cleofas. Então você pode estar mergulhando nesse grande conhecimento. Esse conhecimento que é muito necessário para o nosso diálogo com os protestantes. Muitos deles nem sabem de onde vieram, né? Hoje são tantas denominações, tantas mesmo, que eles acabam não sabendo a sua origem. E alguém que não sabe a sua história, não sabe a sua origem, é alguém que não vai tendo sentido porque viver ali dentro daquela denominação. Alguns começam a dizer, não, mas religião não salva. Não, mas não se discute religião. São frases de efeito, mas que não têm. Bom dia para Silva Neide, né? Deus abençoe. Que não tem um fundo de verdade, se a gente for examinar. São frases bonitas, que até pegaram em alguns católicos.
não se discute religião, religião não salva, eu não sei qual é a religião certa, cada um siga a sua que eu não me incomodo. Aquele discurso muito falacioso. E por conta desse discurso mentiroso, mal interpretado, muitas almas vão se perdendo. E a gente vai omitindo anunciar o Evangelho. O ide do Senhor, de anunciar o Evangelho a toda criatura, ele não paralisou. Se a gente acha que todo mundo está certo onde está, a gente está querendo anular a nossa missão como igreja. A igreja, na sua identidade, ela tem a identidade de igreja missionária. Mas não uma missionariedade só de um bom mocismo com o mundo, né? Vai falar na casa das pessoas, vê ela no pecado, vê ela na destruição, no ateísmo, no satanismo, nas falsas doutrinas, e fica por isso mesmo. Não, isso não é evangelização. Também algo de Lutero é que muitas vezes ele fazia jogo de cintura. Ele elogiava em determinado momento o Papa, escrevendo cartas, né? E um abraço aí para a Emanuela Felipe, obrigado pelo compartilhamento. Compartilhe você também que está assistindo agora, né? Para que outras pessoas possam conhecer esse livro e aprofundar esse assunto. É um assunto que, às vezes, cada vez mais, pelo menos aqui no Brasil, cresce em alguns pontos do protestantismo, mas cresce de forma dividida. Isso não é crescimento, né? Na verdade, isso está diminuindo. Só está aumentando o número de seitas. Isso mostra a grande confusão que é o protestantismo. Não existe uma unidade, né? Então, ter essa atenção. Mas voltando, Lutero tinha esse desequilíbrio, por quê? Ao mesmo tempo que ele elogiava o Papa, quando se referia ao Papa, depois, quando ele ia falar do Papa para outros, ele criticava, ele ficava dizendo blasfêmias. Então, uma hora ele elogiava, outra hora ele blasfemava, né? Mas uma coisa que Lutero não duvidava era da questão da realidade da Eucaristia. Ele não acreditava na transubstanciação, ele acreditava na consubstanciação. Ou seja, Jesus está ali com o pão. Mas a igreja não aceita isso, né? E a palavra de Deus, a patrística, a escolástica, não aponta isso de forma nenhuma. Não é isso que Jesus nos deixou. O mistério da transubstanciação está ali muito concreto desde o início da história da igreja, embora a palavra não esteja. Consubstanciação, não. Tem a questão da impanação, né? Onde o pão ali e o corpo de Cristo se mistura, Jesus é coberto pelo pão e os acidentes e as substâncias se misturam, isso aí não existe, né? Há uma mudança de fato, sim, de substância. E para isso é preciso um certo conhecimento também filosófico para entender o que é substância, né? Então havia, não é isso. Mas Lutero acreditava que Maria é sempre virgem, que ela é imaculada. Ele fez até sermões magníficos, né? E por falar em magnífico, ele fez um sermão sobre a passagem do Magnífico, elogiando, honrando a Virgem Maria. Calvino também, Zwingli, muitos deles elogiaram Nossa Senhora e acreditavam sim na Virgindade de Maria. O grande problema hoje é que questão com as igrejas pentecostais e neopentecostais, eles esqueceram a questão da origem que eles vieram, de Lutero, né, 1517 em diante, e acabam colocando uma grande aversão, um grande ódio à Virgem Maria e um desconhecimento total daquilo que o próprio fundador deles ensinou, né? Estão totalmente distantes. O próprio Lutero se preocupava com essa divisão que havia, né? Uma divisão terrível, a própria época dele, por conta dessa questão do livre exame, né? Então, mas ele se colocava muitas vezes como doutor, mais do que os doutores da igreja. Ele comparava os doutores da igreja como se fosse um grande lixo, né? E ele, o grande doutor. Então faltava muita humildade, por isso deu no que deu. Fica essa dica para você. Um bom dia.